Olá! Então vamos entrar na série Cenários. Na série Cenários eu vou colocar, como disse, situações, perguntas, mais perguntas talvez do que respostas, mas todas elas em relação ao tema da sobrevivência. Ora, qual é o grande suporte da sociedade moderna? E com isto coloco, considerando este o cenário zero, coloco logo a primeira questão. O grande suporte da sociedade moderna é a existência de energia na forma de eletricidade. Desde a confecção de alimentos, do cozinhar, até ao abastecimento dos carros, tudo passa por aí. Mas naquilo que, e falando na minha experiência pessoal, naquilo que é mais emergente, ou que precisa ter uma solução mais rápida, no que diz respeito a sistemas que nos possam manter a vida ou a qualidade de vida, temos a questão da eletricidade. E não há catástrofe natural ou pessoal que não seja afetada pela ausência ou falta de eletricidade, ou que crie a ausência ou falta de eletricidade. Daí que, olhando para aquilo que é a designação de sobrevivencialista, será que eu sou mais um sobrevivencialista e um prepper? Sendo que o prepper é aquele que tem mais coisas armazenadas e o sobrevivencialista, aquele que consegue, com menos coisas e mais conhecimentos, resolver as situações. Daí que me coloco um bocadito mais na questão de sobrevivencialista, ou no ponto de sobrevivencialista, sendo que normalmente há uma grande ligação entre os dois. Eu estou-vos a mostrar equipamentos elétricos ou de eletricidade eletrónica, da qual eu fui e posso ser professor. Isto faz de mim melhor do que tu? Não faz, claro que não. Não, como é lógico, não é? Mas isso não, eu não faço vídeos para crianças, faço vídeos duros e os vídeos de sobrevivência são duros. A sobrevivência é uma coisa dura, daí que atrai a menos visualizações. Logo, e dando uma visão pessoal e uma história pessoal, porque cenários são histórias fictícias ou reais. Esta série de cenários são histórias fictícias e reais, para os quais já existe o título basicamente para 13. Eu vou-vos contar aquilo que me aconteceu. Portanto, há um bocadito mais de 8 dias, eu senti uma espécie de uma sombra na vista. Chamam-se sombras volantes. Podia ter sido por eu ter ido pescar com um dia de mau tempo, alguma coisa me ter batido no olho, mas pode também não ser, porque tendo eu já mais de 50 anos, é uma coisa que acontece normalmente às pessoas. Ora, eu precisei de ir a um oftalmologista
Neste caso, uma clínica de oftalmologia. E o que é que acontece em todas as clínicas, em todas as urgências deste país, em todas as situações? Os equipamentos dependem de eletricidade. O eletrocardiograma é uma máquina que precisa de estar ligada à alimentação elétrica. Daí que, e vê-se em livros de sobrevivência, o ter conhecimento do que provém disto, apesar de eu estar a gravar com a eletrónica, normalmente em eletrónica nós entendemos por algo que conduz correntes pequeninas e a partir de tensões pequeninas, as correntes medem-se em amperes, as tensões medem-se em volt. Tem uma grande vantagem hoje em dia. Eu, por exemplo, modéstia à parte, tenho uma grande vantagem, que é muito para além daquilo que me foi ensinado na Universidade de Engenharia, eu consigo criar, montar, testar e instalar e criar circuitos. Porque é que isso é uma vantagem? E vemos isso em livros de sobrevivência, dos quais um deles, que se chama Alas Babylon, é possivelmente o melhor livro, a melhor história de sobrevivência jamais escrita, mas que depois vai ter um capítulo a ele dirigido em especial. Eu aconselho todos os que veem isto e são preppers, sobrevivencialistas ou outros com interesse, ou outras, a ouvirem até, se puder ser em inglês, lá está, quando nós temos mais conhecimentos, mais a questão dos conhecimentos, das habilidades é muito importante. Mas isso não significa que uma limitação ou outra, ou todas as limitações que nós temos, nos limitem a capacidade de ser vivencialista ou de sobreviver. Porque a questão, naquilo que é escrito pelo SIS no Manual da Sobrevivência, por John Lofty Wiseman, a pirâmide da sobrevivência basicamente começa por a vontade de sobreviver, é a base. Logo o instinto de sobrevivência, depois os conhecimentos e no topo os equipamentos que nós temos ou transportamos connosco. Portanto, estas três coisas. Ora, porquê que estava eu a dizer eu tenho vantagens? Porque, ok, eu tive moscas volantes, mas ou seja, tenho basicamente uma mosca volante, mas vai eu a um dentista, vai eu a uma urgência, vai eu a outro sítio qualquer para me verem o nível de oxigênio, tenho um oxímetro, e eu tenho um oxímetro. Para medirem a tensão, têm um equipamento a pilhas, e eu tenho o equipamento a pilhas, mas em determinadas circunstâncias, até independentes ao homem, e o homem hoje está muito convencido de que vai ter sempre este bem, ou de que terá sempre este bem, que é a eletricidade. Há fenómenos, como o chamado pulso eletromagnético, que podem cortar essa eletricidade. Ok, logo aí estamos na situação catastrófica de que, por exemplo, no que diz respeito a lasers, equipamento para visualizar a retina, equipamento cirúrgico, equipamento de diagnóstico, máquinas de raio-x, todas elas precisam de eletricidade. O prepper ou o sobrevivencialista deverá e tem a noção de que um bocado egoisticamente e mau por parte das outras pessoas, sabendo as pessoas que ele é um prepper ou um sobrevivencialista, as pessoas dizem: eu vou à tua casa. Ok. E esse depois eu vou à tua casa será outro capítulo deste cenário.
E sobre este eu vou à tua casa, já agora permitam-me o parênteses, quer dizer, o prepper ou sobrevivencialista que tenha aí uns 3 anos de experiência, até tudo depende do tempo que dedicar, mas ele já pensou e já tem um plano para quando tu vieres à casa dele. Normalmente o prepper nunca fala, o sobrevivencialista nunca fala em segurança ou defesa, porque isso assusta as pessoas e pode o colocar em problemas. Até com a lei, porque faz que as pessoas o temam, quando ele é no fundo muito mais seguro do que as outras pessoas na sociedade e muito mais responsável no geral, até pelo uso de materiais que possam ter um objetivo que é só o fazer danos às pessoas. Agora imaginemos a seguinte situação, e vou eu à questão, ok, noto aquilo na vista, vou ao oftalmologista ou vou ao dentista porque tenho um problema grave que até pode ser uma infecção, não tenho meios de tirar um raio-x para ver o que se passa. Os geradores dos hospitais durarão um dia a 3 dias. E que máquinas é que poderão alimentar? E que planos, na realidade, é que tem o pessoal do hospital para lidar com aquela situação? Não é? Porque entra o gerador a funcionar, ligam-se todas as coisas ou diminui-se a potência? Não é? Por exemplo, vamos imaginar, o gerador está ligado ou as máquinas numa sala de operações estão ligadas por tubos e não por tomadas, através de tomadas, à rede elétrica. A questão que eu ponho é: e se te acontece uma emergência, tu precisas do oftalmologista e o oftalmologista diz-te, até consegues encontrar e falar com um oftalmologista, porque até pode ser, por exemplo, o teu vizinho ou a tua vizinha, imaginemos, mas ele não tem máquinas para ver aquilo que precisa fazer e para atuar. Mas, por exemplo, no caso da mosca volante, se eu tivesse tido um deslocamento da retina, tinha para aí, no máximo, 72 horas para o corrigir. Não é? E sem eletricidade. E operações sem eletricidade. Ora, pelo menos, o cirurgião, vamos imaginar que é uma operação que não implica, ou que possa não implicar a presença da luz elétrica nos aparelhos, que é uma operação estilo de bisturi ou de limpeza de infecções ou assim, ok, mas precisa de ter uma luz boa. O cirurgião tem as pessoas uma boa lanterna, uma boa headlamp. E depois vou voltar ao tempo da... Headlamp é um frontal, uma daquelas lanternas que se usa com um elástico na cabeça ou com vários, estilo mineiros. E qual é a autonomia dela e quanto é que ela dura. Mas mais importante que isto é, ok, eu consigo encontrar um oftalmologista ou um dentista ou um cirurgião. Eu preciso de ir à sala de operações de um hospital que pode estar, vamos imaginar, numa catástrofe já fora de ação a nível elétrico, e eu preciso chegar lá e conseguir ver que sem energia quais são os tubos, quais são os condutores que alimentam aquela máquina, qual é a potência daquela máquina, o que é preciso fazer, o que é preciso ligar, o que é preciso desligar. Ou até que gerador eu preciso de comprar. Gerador portátil. Então eles estão à venda, por exemplo, no Maximat, em lojas de ferramentas, etc. O que é que eu consigo ligar? O que é que eu consigo desligar?
E esta capacidade que eu pessoalmente tenho, de, por exemplo, chegar a um quadro, desligar as coisas certas, saber o que ligar, saber o que desligar, ver onde é que um fio termina, ou como é que se vê, qual é onde é que está a boa ponta de um fio, e como é que mesmo sozinho, chegando à ponta desse mesmo fio, consigo descobrir se é o fio que começa numa ponta, onde é que o fio ou o condutor, porque é assim um nível técnico, onde é que ele vai acabar na outra, não é? Ou seja, conseguir abrir um quadro elétrico em segurança. Desculpem agora tapar com a mão, mas reparem, esta questão de tapar com a mão já pressupõe um conhecimento de que não vos vou mostrar aquilo que militarmente ou tecnicamente se chama o layout da casa. Logo, há preocupações de segurança. O layout é a maneira como a casa está construída, onde estão as divisões. Não é? Ora, à minha frente tenho escuridão e agora vão ver um quadro elétrico. Ok? Já isolado, de formas especiais por mim, etc. Os tubos. Ok. E agora, abrir isto. Conseguir ver onde é que as coisas vão ligar. Que gerador e que condições tem a máquina que o oftalmologista usa, que o dentista usa, que potência gasta. É trifásico, de 3 fases, e um neutro ou terra. É, em último caso, bifásico, poderá ser possível, às vezes, em certos tornos, em certas ferramentas. É que eu depois vou fazer a cena da Lucy Light. Como é que, desculpem tapar, como é que eu consigo ter ou passar sem internet? Ou seja, como é que eu monto um alarme? Há o gerador e há depois o sistema das placas solares com baterias e ligadas aos chamados inversores. Mas há inversores que não permitem ligar certos equipamentos, porque a onda que produzem não é a chamada onda sinusoidal, que é a onda que é produzida que é a onda que tem e que é produzida pelos geradores das centrais hidroelétricas, que nós chamamos barragens. E, ou seja, uma pessoa como eu precisa do médico, mas o médico precisa de ter os equipamentos. No fundo, todos precisamos uns dos outros. No entanto, criamos uma sociedade em que, e no meu caso, me acuso, em que muitos dos nossos rendimentos, por exemplo, bem, a Europa ainda não se percebeu, está com a cabeça como a avestruz enterrada na areia. A Europa está num caminho terrível, decrescente. Porquê? Porque não só a nível da engenharia, depois de montar ou se está sempre a montar coisas novas, ou então hoje em dia cada vez precisa de menos pessoas devido à eletrónica e à substituição fácil de componentes inteiros, que cada vez menos precisa de pessoas que saibam fazer reparações, e cada vez mais às pessoas que instalam e cada vez menos às pessoas que sabem resolver avarias. Daí que em um ano de falta de corrente elétrica 90% da população morre. Por exemplo, vamos pensar no caso de diabéticos e de insulina. Eles precisam de frigorífico. Logo, uma pessoa que tenha diabetes deveria ter um sistema com uma bateria, com um inversor, como existe normalmente nos
nos barcos, apesar de nos barcos que não se chamam barcos, para quem já trabalhou na Formar como eu, chamam-se navios, que e que já ensinou os portanto, profissionais que neles trabalham, precisa de saber quais são as formas de ligar e o que é necessário para levar ao trabalho